esta nossa análise focada na complexa realidade de Cubatão, lá em São Paulo. Olá. Olha, a gente tem em mãos um material bem interessante, né? Artigos acadêmicos sobre urbanismo, segregação, um estudo sobre a arte que retrata a cidade. E também análises de planejamento ambiental, evolução da paisagem. É um conjunto bem rico, sim. Exato. Então a nossa ideia hoje é tentar desvendar essas camadas todas de Cubatão. Como que a arte reflete essa alma industrial? Como a sociedade se organizou até se fraturou ali? E os desafios ambientais, que são enormes, né? E como tudo isso mudou com o tempo. Perfeito. Então vamos mergulhar nesse material. Eu queria começar por um ângulo que talvez não seja o mais óbvio, a arte. Uma das fontes analisa as aquarelas do Norberto Story, da série Cubatão, lá dos anos 90. Ah, o Story! É interessante começar por aí. Pois é. E o que me chamou a atenção de cara não foi só a técnica, sabe? Foi a força da mensagem. O texto descreve cores fortes, intensas, quase agressivas. Uhum. Ele não estava fazendo cartão postal, né? Ele usava aquarela que a gente pensa como algo leve, mas de um jeito denso, em formatos grandes, quase um ato de protesto, assim. Exatamente. Ele via a paisagem industrial como resultado de um pseudo-desenvolvimento. Essa palavra que ele usa é chave. Pseudo-desenvolvimento, quer dizer, crescer a qualquer custo. Isso. Crescimento acelerado, principalmente ali nos anos 60, 70, 80, sem pensar nas consequências ambientais, sociais, nada disso. E as fontes trazem dados sobre isso, né? Lembro de ter lido sobre a poluição. Sim, os números são assustadores. Chegou a quase 1.000 toneladas por dia de poeira de material particulado no ar em 1983. É muita coisa. Nossa! E tem a memória da tragédia da Vila Socorro em 84, né? Aquele incêndio horrível por causa do vazamento de combustível. Isso tudo está nesse caldo. Faz sentido. Então, a arte do Story, com aqueles gestos que o estudo chama de enraivecidos, não quer ser uma foto da realidade. É mais uma expressão, assim, visceral mesmo, da indignação. Uma dor ecológica, como você mencionou antes. Exato, uma dor ecológica diante da agressão à paisagem. Ele tentava, com a arte, criar uma outra realidade para expor o caos, a desarmonia que ele sentia ali. Essa dor ecológica que a arte capturava, então, ela tinha raízes não só no ambiente físico, mas na própria estrutura social que a indústria ajudou a criar, né? Com certeza, uma coisa está ligada à outra. Saindo um pouco da arte, vamos para essa realidade mais vivida da segregação socioespacial. As fontes mostram como a industrialização não só mudou a paisagem, mas também as relações sociais, como as pessoas se distribuíram no espaço. Uhum. E uma das fontes até faz uma distinção, né, entre a autossegregação, quando grupos escolhem viver juntos, e a segregação que é imposta, tipo um gueto. Sim, e em Cubatão o foco da análise é claramente nessa segunda, na imposta. E como isso aparece nos dados? Bom, os dados do censo de 2010 que uma das pesquisas usa pintam um quadro bem claro. Bairros como Vila Esperança, Cota 200, Vila dos Pescadores são apontados como áreas de altíssima vulnerabilidade. Vulnerabilidade em que sentido? Renda? Renda, principalmente. Locais onde a renda por pessoa era menos de meio salário mínimo por mês na época. E também tem uma concentração grande de população que se autodeclara parda ou preta. Entendi. E um outro dado que chama atenção, que as fontes destacam, é a quantidade de casas chefiadas por mulheres. Isso sugere uma presença forte de maternidade solo nessas comunidades. E essa vulnerabilidade social acaba se refletindo na infraestrutura do lugar, imagino? Não é só dinheiro, certo? Perfeitamente. A infraestrutura ou a falta dela espelha e até reforça a segregação. Nesses 3 bairros que eu citei, por exemplo, não tinha escola de ensino médio. O jovem tinha que sair do bairro para estudar. Tinha que se deslocar. E saúde? Só unidade básica. Nada do setor privado que você vê em outras partes da cidade. E lazer? Lazer também muito escasso. A fonte menciona uma praça pública por bairro. Parece muito pouco, né? Para tanta gente. Acaba sendo um ciclo, né? A falta de acesso a serviço, a oportunidade, isso vai perpetuando a situação. Sem dúvida. E ligando isso ao quadro maior, a análise sugere que essa segregação toda é um reflexo da própria história econômica de Cubatão, daquela transição do modelo industrial fordista.
das grandes fábricas, vilas operárias controladas. Isso, para uma cidade mais fragmentada, mais neoliberal, num contexto que alguns chamam de capitalismo periférico. Ou seja, um desenvolvimento que segue uma lógica global, mas que aqui dentro aprofunda as desigualdades. Exatamente. A urbanização veio muito rápida, sem planejamento, e gerou essa fragmentação toda, física e social. Fica difícil criar coesão, pensar em soluções juntos. E essa urbanização toda desplanejada aconteceu num lugar geograficamente, nossa, muito complexo, muito sensível. Extremamente sensível. As fontes sempre lembram disso. Cubatão tá ali, espremido entre a Serra do Mato. Majestosa, né? E com mais de 60% do município sendo área protegida, incluindo o Parque Estadual da Serra do Mar, o PESM. E a planície costeira, que é um sistema super frágil por natureza. A ocupação humana ali é antiga, claro, mas a indústria e as estradas, tipo o sistema Anchieta Imigrantes, o SAI. Nossa, intensificaram a pressão de um jeito brutal. E é nesse cenário que uma das fontes apresenta uma ferramenta de planejamento, o tal zoneamento geoambiental e funcional. O que é isso exatamente? Então, a ideia desse zoneamento, pelo que a pesquisa descreve, é usar umas abordagens como a geoecologia da paisagem, teoria geral dos sistemas. Nomes complexos. Mas na prática? Na prática, é tentar olhar para o território não como pedaços separados, mas como um sistema integrado, sabe? Onde tudo se conecta, tudo influencia tudo. Para entender melhor o que acontece quando você mexe em alguma coisa. Ok. E aí o zoneamento proposto tem duas partes. Primeiro, um diagnóstico funcional. Mapear o que tem hoje, onde está a unidade de conservação, a área protegida por lei, tipo margem de rio, mangue. Onde tem resto de mata, onde é cidade, onde não se sabe bem o que é. Isso, um retrato da situação atual. Tá, e a segunda parte? A segunda parte é o zoneamento geoambiental mesmo, que já foca nas recomendações para o futuro e propõe basicamente 4 tipos de ação. 4. Quais são? Primeiro, proteger as áreas que ainda estão bem preservadas e que a lei já protege como parte do PSM, morros isolados, mangues que estão intactos. Aí é garantir monitoramento constante. Certo, manter o que tá bom. Segundo, conservar, que são aqueles vestígios de vegetação nativa, tipo Mata Atlântica, Restinga, que estão fora das áreas superprotegidas. Essas precisam de um manejo cuidadoso para não sumir de vez. Ok, proteger e conservar. E depois? Terceiro, melhorar. São áreas onde o uso atual, tipo urbano ou industrial, não é ilegal, mas está impactando o ambiente. Pense em áreas de terraço marinho ocupadas. A ideia aí é buscar um equilíbrio. Como assim? Equilíbrio? Entre a intervenção humana e a natureza. Controlar, por exemplo, quanta área fica impermeável, com cimento para a água poder infiltrar, coisas assim. Entendi. E a quarta categoria? Imagino que seja mais complicada. Exatamente. É a de reabilitação. Essa é para as áreas críticas, onde a vegetação original foi retirada dentro de áreas que deveriam ser protegidas. Tipo, ocupação irregular na encosta do Parte? Ou em morro. Isso. Ou mangue que foi aterrado, margem de rio invadida, até a área de mineração antiga que foi abandonada. Essas áreas precisam de uma intervenção pesada, uma renovação ecológica de longo prazo. E que isso implica? Em muitos casos, segundo a proposta da fonte, implicaria remover as atividades humanas dali e restaurar ativamente o ambiente. É um trabalho, gigantesco. É impressionante pensar nessa convivência forçada, né? A área que precisa de proteção total, colado com outra que precisa dessa reabilitação super drástica. Levanta mesmo a questão, como conciliar isso tudo? Sem dúvida. Como equilibrar o uso industrial, residencial, a infraestrutura toda, com essa necessidade urgente de proteger o que sobrou e recuperar o que foi degradado. Principalmente nesses ambientes tão frágeis. Encosta de serra, com risco de deslizamento. Exato. E a planície com os manguezais, que são essenciais para a dinâmica da costa. O zoneamento tenta dar um mapa para navegar nesses conflitos, mas colocar em prática. Esse é o grande desafio. E essa dinâmica de ocupação, ela não é parada no tempo, né? Ela foi mudando. Outra fonte que a gente viu traz essa visão histórica, usando fotos aéreas de 63 até 2001. Ah, sim. Focando no eixo Anchieta-Migrantes. Isso. E o padrão é bem claro. A expansão urbana foi contínua.
Mas o pico de crescimento mesmo foi ali entre 72 e 87. Que bate certinho com a segunda fase da industrialização e as obras de imigrantes. Faz todo sentido. Mas aí tem um detalhe. A ocupação habitacional, o crescimento maior dela foi um pouco depois, entre 87 e 94. Interessante isso. A pesquisa levanta a hipótese de que talvez isso tenha a ver com a consolidação de assentamentos que já existiam, talvez piorada por crises econômicas e empobrecimento naquele período. Essa análise ao longo do tempo reforça muito a ligação direta entre os motores econômicos, indústria, construção de estrada e o jeito como as pessoas ocuparam o espaço. Muitos migrantes. E sem opção de moradia formal, acessível, muitos foram para as áreas mais vulneráveis, mais baratas, em costa íngreme, mangue aterrado de qualquer jeito, beira de rodovia, de ferrovia. Li em uma das fontes sobre os acampamentos da Dersa, da época da Anchieta, nos anos 40. Sim, mencionados como os embriões de futuras invasões, de ocupações irregulares. E as consequências ambientais disso tudo são claras, né? A perda da Mata Atlântica, a poluição, que a gente já falou. Exatamente. Perda e fragmentação de habitat, poluição de tudo, ar, água, solo. E é importante entender, como as fontes mostram, que Cubatão não é uma ilha. Está dentro de um contexto maior. Sim, o da Baixada Santista. E essa tensão continua até hoje, né? De um lado tem pressão por novos projetos econômicos, turísticos, do outro tem esforços importantes de recuperação. Tipo o programa Serra do Mar. Esse mesmo que tenta tirar as pessoas das áreas de risco e recuperar essas áreas. Ou o programa Guará Vermelho focado nos manguezais. É uma briga constante, sabe? Entre pressões para desenvolver mais e a necessidade de recuperar o que foi estragado. Então, quando a gente junta todas essas peças, a arte lá do histórico quase premonitória, denunciando o pseudo-desenvolvimento, a realidade da segregação que continua marcada no território, os desafios gigantescos do planejamento num ambiente tão complexo, tão frágil. E a história de como a indústria e as estradas foram moldando a ocupação. O que surge é um retrato muito forte, né? Cubatão parece quase um laboratório dos grandes dilemas do desenvolvimento no Brasil. É uma ótima forma de colocar. A industrialização trouxe um certo progresso, mas o custo ambiental e social foi altíssimo. A desigualdade ficou ali gravada na paisagem. E essa busca por soluções que tentem reconciliar tudo isso continua sendo um desafio enorme. Exatamente. A análise das fontes deixa muito clara essa conexão profunda entre tudo. A arte reflete a sociedade, que molda e é moldada pelo ambiente, e tudo isso influenciado pela economia, pelas decisões políticas, ou pela falta delas. E para lidar com desafios desse tamanho, as fontes apontam para a necessidade de pensar além do município. Um planejamento regional que olhe para a Baixada Santista como um sistema só. E que seja mais participativo, que ouça quem vive ali. Faz sentido. E reforçam a urgência de proteger o que ainda resta de Mata Atlântica, que é surpreendentemente bastante, apesar de tudo, diante dessas novas pressões econômicas de expansão. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, talvez um pouco provocadora, né? Se a gente considera esse legado industrial pesado, essa convivência com uma área de proteção ambiental enorme e essas cicatrizes sociais profundas que ficaram, que caminho Cubatão pode realisticamente seguir daqui para frente? Será que é possível imaginar uma reconciliação de verdade entre desenvolvimento econômico futuro, justiça social para quem foi historicamente deixado para trás e ainda vive em condição precária? E a recuperação ecológica dessa paisagem que é tão única e foi tão impactada? É uma pergunta difícil. Muito. E pensando mais amplamente, que lições essa trajetória tão complexa de Cubatão oferece para outras cidades, outras regiões que enfrentam dilemas parecidos, tentando harmonizar desenvolvimento, equidade e sustentabilidade? São questões que ficam no ar, né?